Ali por volta das 10h25, 10h30 da manhã, uma estudante da primeira série do ensino médio comentou que estava lendo a obra, a obra da vez. E ela mencionava, assim, o aspecto do vazio que perpassa, que atravessa, que compõe a nossa protagonista. Na hora que eu entendi que o que impactava a leitura desta aluna, desta estudante, meu mundo parou. Eu disse assim para ela: com seu depoimento, eu ganhei o meu dia, porque ela entendeu ao longo das páginas que Ponciá Vicêncio tem em sua trajetória, tem em sua formação a questão inquietante do vazio, que pode ser discutido sob vários aspectos, sob várias perspectivas. Mas só de a aluna ter se assustado, ter sido atingida, impactada, só de ela ter prestado atenção neste vazio, eu já me dou por satisfeito enquanto um mediador de leitura, como um professor empolgado com, principalmente com a literatura brasileira. Olá, para quem não me conhece, eu sou Alfredo Lima, mas que gosta muito de ser chamado por Farelo. E este vídeo tem o objetivo aqui de trazer para você alguns pontos, alguns poucos pontos sobre o livro Ponciá Vicêncio, da escritora mineira Conceição Evaristo. Então, ao assistir a este vídeo, você vai ficar por dentro de elementos que servirão como reflexão. E sem dúvida, se você está lendo, você vai prestar mais atenção em alguns aspectos. Se você ainda vai ler este livro um dia, você vai ler já com a lanterna direcionada para esses focos, para esses pontos, ou até, quem sabe, para esses abismos. Então não saia daí, fique aqui até o final, que eu tenho certeza de que o vídeo vai contribuir de alguma forma, tá bom? Aliás, guarde o lema do Farelão aqui. A gente não lê para fazer prova, a gente não lê para debate, a gente lê para formação de dois repertórios: repertório sociocultural e o repertório das sensibilidades. O lema, eu tenho um lema, você que está chegando agora a este canal, a este espaço, tem um lema que eu uso já há um tempinho: a leitura de uma obra é mais importante do que qualquer prova. Então, o que eu vou dizer aqui é só uma pontinha, são alguns traços, alguns aspectos que vão te auxiliar, mas estão muito longe de esgotar a obra, não é este o objetivo. Então nós vamos dividir essa conversa em três aspectos. Eu nem vou chamar de aula, eu vou chamar de um bate-papo sobre o livro, tá bom? Nós vamos dividir em três aspectos. Eu fiz questão de registrar aqui, pontuar aqui, porque eu sou um pouco desbaratinado, então eu listei, fiz uma colinha e sem nenhum problema, a cola é minha, né? Eu quero que você tome nota do que eu vou enfatizar aqui. Então, são três elementos, ou três pontos. A gente vai começar a conversa sobre os elementos da narrativa, e aí dentro dos elementos da narrativa, nós vamos partir para o primeiro ponto, que é o ponto da construção das personagens. Tá bom? Vou mencionar, quero trazer aqui para você alguns personagens e alguns abismos
que estão na história, na trajetória desses personagens. Tendo como foco, né, os elementos da narrativa, o que eu chamo de pente, né? Então, primeiro, a construção dos personagens. Segundo aspecto que eu quero pontuar é o aspecto do espaço. Isso, os ambientes da obra. E, para finalizar, eu vou trazer, a gente vai conversar um pouco sobre a linguagem literária, ou seja, o que faz com que a obra de Conceição Evaristo, esta obra em especial, porque todas as outras são belíssimas, mas o que Ponce A. Vicêncio tem que agrega muito ao conceito de arte literária, o que faz com que este livro seja de fato um livro de literatura. Essa é uma preocupação que eu sempre demonstrei, principalmente no início do ensino médio, né, para os estudantes do ensino médio ou estudantes ali do 9º ano, eu não sei qual é o seu caso, mas é entender o que faz com que um texto seja literário. Quais são os ingredientes? Qual que é o ponto alto de uma determinada composição artística / literária? Tá bom? Então vamos lá, vamos passar o pente. Acabou que eu nem trouxe o pente, o espaço aqui não ficou convidativo para passar o pente. Em algum momento eu vou entrar aqui para gravando o vídeo com o pente. Se você nunca ouviu essa expressão, ela é muito antiga, eu não sou responsável pela criação desse, chama-se acróstico, né? Você pega uma palavra e com as iniciais desta palavra você forma outras palavras. Então, um gênero textual chamado acróstico. O pente, como você vai relacionar agora, o pente é uma representação bem sintética dos elementos da narrativa, tá bom? Então, P de personagens, E de enredo, isso porque toda história possui um enredo, que é a história em si, início, meio e fim, é a narrativa, ela se passa pelo enredo. Então, personagens, P, E de enredo, N de narrador, né? O narrador aí que pode ser um narrador observador, um narrador onisciente ou um narrador personagem. O T é o tempo. A gente não vai dar tanta atenção para o tempo aqui nesta conversa. E por final, mas como de praxe, né, como de clichê, não menos importante, o espaço. Ele é tão significativo para a gente aqui na conversa, que é um dos pontos que eu abordarei. Então, primeiro, vamos falar da construção de alguns personagens. Mas eu vou pedir licença para você para fazer a leitura, aí linkando com a abertura deste vídeo lá, pensando na estudante que leu, que mencionou a questão do vazio. Eu separei um trecho que está na página 27, que vai dizer muito, vai ilustrar um pouco do vazio que nos encanta, né? E digo mais, se você leu ou está lendo esta obra e não se impactar, não prestar atenção neste vazio, você está perdendo muita coisa. Bora lá. Começa assim. A menina ouvira dizer algumas vezes que vô Vicêncio havia deixado uma herança para ela. Não sabia o que era herança. Tinha vontade de perguntar e não sabia como. Sempre que falavam dele, entre parênteses, falavam muito pouco, muito pouco. A conversa era baixa, quase cochichada. E quando ela se aproximava, calavam. Diziam que ela parecia muito com ele em tudo, até no modo de olhar. Diziam que ela, assim como ele, gostava de olhar o vazio,
Vou repetir. Diziam que ela, Ponciá Vicêncio, assim como ele, vô Vicêncio, gostava de olhar o vazio. Ponciá Vicêncio não respondia, mas sabia para onde estava olhando. Ela via tudo, via o próprio vazio. Bom, o sobrenome de Ponciá deveria ser, na verdade, este vazio. Este vazio vai caracterizar a personagem e que, inclusive, tem muito a ver com a questão da identidade. Quando a gente discute a identidade em uma obra literária, principalmente, é muito dentro daquela lógica. Quem eu sou? De onde eu venho? Quais são as minhas raízes? Por que eu comporto assim? Então, à medida que você vai respondendo essas questões, você vai criando um leque de diversidade, um leque de relações mesmo com outras pessoas, e é esse leque que vai dizer da sua identidade. E a Ponciá Vicêncio vai, ao longo do início ao fim da história, ela vai ter este vazio que a acompanha. Só que este vazio ele não vem só, né? Este vazio tem eco, explicando melhor. Este vazio tem como companhia o símbolo da herança que ela vai carregar do avô. A gente só vai saber, e eu não vou dar spoiler, a gente só vai saber que herança é essa mais para o final do livro, tá bom? Então, pensando aqui na construção das personagens, vale pensar a relação que Ponciá Vicêncio possui com vô Vicêncio, inclusive no jeito de andar, no jeito de olhar, aquela deficiência física, a questão do braço cotó, isso ela já demonstra mesmo antes de completar lá os seus 5 anos. Então, você que já leu, está lendo ou vai ler, pergunte-se, você vai ter essa resposta ao longo do livro. O que Ponciá Vicêncio tem de herança do avô? O que o vazio de Ponciá Vicêncio tem a ver com essa herança? Esse é um ponto. Um outro ponto, pensando aí nos personagens, eu estou ligando os pontos, espalhando os pontos aqui, depois a gente conecta. Nós estamos falando dos personagens aqui, da construção das personagens. Na primeira parte do livro, você vai perceber que o pai de Ponciá Vicêncio não tinha uma relação muito agradável com o pai dele, né? Com o vô Vicêncio. Eles falavam muito pouco ou quase nada, e isso está diretamente ligado à mãe, né? A sua mãe, ou seja, isso está diretamente ligado a um ato que aconteceu com a avó de Ponciá Vicêncio, que não é mencionada, ela não é, no livro, ela não é retratada, você não tem um nome, você não tem os detalhes, você não tem uma parte da história dedicada a ela, não. Você tem Ponciá Vicêncio o tempo todo fazendo espelho, né, sendo o espelho de vô Vicêncio. Na outra ponta você tem o pai de Ponciá, que não tinha uma boa relação com vô Vicêncio. E aí eu queria que você também se perguntasse, o que o pai de Ponciá Vicêncio tinha de intriga com o pai dele, com o avô, né? O que o pai de Ponciá tinha de ranço, de raiva, de por que eles se falavam tão pouco?
né? Isso você vai conseguir responder e vai também pensar, vai ter possibilidade de imaginar o porquê disso pelo silêncio do pai de Ponciar. Ele é um personagem do silêncio. Bom, seguindo a esteira, né? Então, falamos de Ponciar Vicêncio, vô Vicêncio, o pai de Ponciar com o pai dele, no caso, o pai com vô Vicêncio, não menos assim, não é tão relevante para a nossa conversa aqui, mas vale pensar a relação de Ponciar Vicêncio com o marido. Ela vai ter um marido, ela vai ter um companheiro na cidade, né? Principalmente a temática, né? O contexto ali, as formas de sobrevivência deste casal, mas deixe isso para um outro plano. Vamos falar agora, bem rapidinho, do irmão de Ponciar. Tem gente que fala Luande, eu vou falar Luandi Vicêncio. Luandi Vicêncio, então é este casal, né? Os filhos de Maria Vicêncio. A relação não é a relação de Ponciar Vicêncio com o Luandi, com o irmão, não. Eu queria que você pensasse a relação de Luandi Vicêncio com o soldado Nestor. E aqui não tem problema nenhum dar spoiler, mas Ponciar Vicêncio vai sair de Vila Vicêncio e vai para uma cidade, né? Pega o trem, ela sai da vila e vai para a cidade. E lá ela vai, inclusive, passar uma noite diante da igreja, na rua. Depois, com muito custo, vai conseguir um trabalho na casa de uma senhora, né? Ela vai ser uma empregada doméstica, por assim dizer. Por isso que é interessante estudar um pouquinho sobre a vida de Conceição Evaristo para relacionar aí com este trabalho doméstico. A Ponciar Vicêncio vai viver um pouco disso, né? Depois, então fica na terra, né? Uma parte da família, ficam a mãe e fica também o Luandi. Depois o Luandi vai para a cidade, e ele também, só que ele é um analfabeto, e aqui sem nenhum tom pejorativo, porque é uma denúncia que está na obra. Então ele meio que estava perdido, meio não, ele estava totalmente perdido, é encontrado por um soldado, que é o soldado Nestor, que vai dar abrigo, com o tempo vai arrumar um serviço para ele na delegacia, e esse soldado Nestor, esse policial, né, vai ser visto aqui como um irmão que o Luandi ou Luandi não teve, sabe? Então é interessante o modo como que o personagem espelha esse vazio do Luandi. Então ele vai, o soldado Nestor vai representar esse lugar de inspiração, de exemplo, é ele quem vai dar força para o irmão, e é um personagem que vai reproduzir, de certa forma ele vai reproduzir ou tentar reproduzir o lugar de poder exercido pela polícia, né? O sonho dele é ocupar esse discurso da autoridade, que é uma crítica, né? É uma forma que a autora encontra para dizer assim, uma resposta, já que fomos torturados, fomos explorados a vida toda. Então agora é hora de bater, agora é hora de partir para cima, agora é hora de dizer quem manda. Só que isso é imaginário, isso não está explícito no livro. A gente lê nas entrelinhas, entende? A gente lê nas entrelinhas. Se isso vai acontecer, não vem ao caso. Isso não é importante para a gente, tá bom? Aqui para essa conversa, não. Um outro momento, num outro ambiente, sim, a gente poderia discutir. Ainda sobre os personagens,
Pelo viés da identidade, que eu falava de Ponciá Vicêncio, pense os nomes, né? Então nós temos Ponciá, o sobrenome Vicêncio. Você tem que prestar muita atenção. A escolha do sobrenome Vicêncio não é aleatória, diz também dos tempos da escravidão, e eu antecipo para você, na verdade, vamos guardar isso para depois não. Por que é uma crítica? Se você for parar para pensar, o sobrenome de uma família é mais relevante do que o nome, certo? Sempre eu não diria, mas geralmente é assim. Vicêncio era o nome de um coronel, dono de umas terras onde o avô de Ponciá, o avô Vicêncio, trabalhou. Então, claro que eles estavam na condição de escravos. Então, os escravos levavam o sobrenome do proprietário das terras. Só que esse nome foi sendo herdado. Então, Luandi Vicêncio, Maria Vicêncio, vô Vicêncio, a gente não sabe o nome dele, não. É só o sobrenome, porque ele é a metáfora da escravidão. Farelo, é a herança lá de Ponciá? Ainda não. Isso eu vou deixar para você descobrir. Então, pensando nessa questão identitária, eu não sei se estou falando rápido, se esse tom de vídeo tá bom para você. Deixe nos comentários se este vídeo foi útil, está sendo importante. Já tuxa o dedo aí, digite se esse vídeo está sendo interessante, se não, tudo bem, deixa sua crítica, curta e se inscreva, porque se você pedir, se você desejar, eu posso gravar mais vídeos assim para você aqui no canal, tá bom? Mas voltando à questão da identidade, da ancestralidade, né? Temos que pensar numa personagem que eu deixei aqui bem no finalzinho aqui do tópico, que é a Néngua Caínda. Aí um aluno, claro, um estudante, eu não vou revelar o nome dele, eu sempre vou preservar, só vou revelar nome de estudante aqui com a devida autorização. Mas o estudante virou e falou assim: Farelo, a primeira vez que eu vi aquele nome, eu tive a impressão de que estava diante de uma bruxa. Eu falei, ok. E ele falou, ela é muito estranha. Eu falei, maravilha, você entendeu. Não é que ela é uma bruxa, não. Néngua Caínda, o nome Néngua Caínda é de origem africana. Olha a sonoridade. Maria, o nome de origem europeia, né? Aí você pode até brincar, Maria, mãe de quem, né? Qual que é a Maria mais famosa de todas as histórias bíblicas, né? Qual que é a Maria? Agora, a Néngua Caínda, que está mais para a avó, ela é uma representação das culturas africanas, da oralidade. Ela é uma espécie de guia, ela é a mulher sábia da aldeia ou da comunidade. Ela tem ali em Vila Vicêncio uma autoridade, ela é uma referência, é como se fosse uma espécie de oráculo. Tem algumas passagens do livro, mais para o final, quando Luandi Vicêncio vai conversar com ela, o que ela descreve do personagem, quando ela faz uma análise do olhar de Ponciá, ela insiste inclusive nessa herança do vô Vicêncio. Então, ela é tudo isso e mais um pouco. Ela é uma guardiã, ela pode ter esse caráter de bruxa, mas ela está muito mais para uma
por uma contadora de histórias, ela que sabe das raízes, ela que sabe das receitas, das mandingas, dos rituais. Néngua Cainda merece toda a nossa atenção, porque naquilo que diz respeito à ancestralidade, ela está em primeiro lugar, ok? Néngua Cainda. Anote aí, coloca um NK para você guardar, tá bom? Temos outras mulheres, temos a Belisa, mas que não vamos entrar aqui em detalhes. Pense nessas relações. Ponciar Vicêncio, vô Vicêncio, o pai de Ponciar e o pai dele, no caso, o pai de Ponciar com o vô Vicêncio, o silêncio do pai de Ponciar é importantíssimo, o irmão de Ponciar, a Néngua Cainda e, claro, Maria Vicêncio. Inclusive, por falar em Maria Vicêncio, tem um ponto, eu não tive a oportunidade de mencionar isso no início, mas o livro Ponciar Vicêncio foi publicado pela primeira vez no ano de 2003, por uma editora de Belo Horizonte chamada Masa Edições, uma editora pioneira na publicação de autores afrodescendentes, uma editora com mais de 40 anos de história, e a capa é interessantíssima, não? Isso você tem que saber, isso é uma curiosidade que eu compartilho aqui. De repente você até viu pela internet ao pesquisar o título para comprar, ou já viu em alguma biblioteca aí da sua cidade, da sua escola. A primeira edição do Ponciar Vicêncio tem uma mulher, claro, uma mulher negra, que está diante de um jarro de cerâmica. E aí tem lá, é muito forte isso, porque Ponciar Vicêncio e Maria Vicêncio são ceramistas. Elas lidam com o barro, é a arte. Mais do que a arte, lá para Vila Vicêncio era uma forma de fonte de renda para aquela família, né? Então, essa capa foi muito feliz, não desmerecendo a última capa, essa que saiu pela Palas, mas eu acho que a primeira tem mais a ver, até mesmo pela escolha da cor, o layout, né, a cor de barro. Farelo, mas o que barro tem a ver? O que a cerâmica, fazer arte com barro? A gente falaria argila, não, falar com barro mesmo. Isso tem a ver com a ancestralidade. Isso também é metáfora das raízes. A Ponciar ela vai fazer uma escultura em barro, que é a representação de vô Vicêncio. E muitas pessoas ao redor, muitas pessoas vão ficar assim encucadas, mas encucadas com aquela arte, né? Então, tem um momento do livro do desejo, né? A mão de Ponciar, as feridas da mão de Ponciar, a necessidade de tocar a terra, lembrando que a terra é simbologia de conexão com a natureza. A terra é a ideia de formação. Então, tem toda a simbologia aí no fato de Ponciar Vicêncio e Maria Vicêncio, e a mãe, né, serem ceramistas. Então, elas produzem essas peças, confeccionam essas peças, que eram vendidas pelo pai de Ponciar, né? Essas peças vão se espalhando ali por Vila Vicêncio, vão chegar até a cidade, e aqui um spoiler, essas peças irão para uma exposição. Quem vai ter o privilégio, depois de mais tarde ver essa exposição, é o irmão de Ponciar, né? E claro, o soldado Nestor. Mas isso é só curiosidade, tá bom? Então, este foi o primeiro ponto, falando dos personagens. Falei bastante. Quero falar de forma mais breve do espaço, ou melhor, dos espaços da obra.
Uma coisa que nos inculca, né, que nos deixa assim muito impressionados no início da história, lá em Vila Vicêncio é um lugarejo, né? Você tem uma divisão muito nítida em terra dos brancos, que aí é a terra dos patrões, dos coronéis, dos fazendeiros, e do outro lado, que é a que nos interessa, você tem a terra dos negros. Então, ali você tem uma antítese geográfica. Gostou do termo? Antítese geográfica. Terra dos brancos, terra dos negros. Aqui eu não estou tratando com nenhum preconceito, tá bom? Se você não leu o livro, se você é desavisado, deixa eu contextualizar. Tá no livro a expressão terra dos brancos, tá certo? Aqui não é nenhum tom pejorativo, não. Então, essa questão do espaço deve ser lida com muita atenção, né? Vamos pegar uma cena que está no inicinho do livro, quando o pai de Ponciá brincava com o filho do patrão, com o filho do coronel. É uma cena um tanto quanto sinestésica, né? Que é a cena, a famosa, miserável cena do xixi, que eu não vou entrar em detalhes aqui. Ali é a prova, né, de como que o espaço dos brancos é um espaço de violência em relação ao espaço dos negros. Como que o espaço dos brancos se vê no poder o tempo todo e briga e luta para se manter naquele ambiente, naquele lugar. Então, este é um primeiro ponto com relação ao elemento espaço. O outro é a vida na cidade, porque aí vai ter a vida difícil em Vila Vicêncio, mas a vida mais difícil ainda no espaço urbano, por N fatores, por falta de escolaridade, pela violência doméstica, e aqui também sei que você vai se deparar com esta cena, talvez das cenas mais fortes do livro, é a sequência de agressões, de pancadas que a personagem Ponciá recebe do marido. E é uma cena que nos comove muito, porque chega a um determinado ponto que a personagem deixa de sentir, por conta daquele vazio que eu venho falando desde o início do vídeo, tá bom? E aí você fica muito impactado. E aí você deve estar se perguntando a essa altura, que eu ouvi uma vez, já trabalho com esta obra há um tempo, mas é só a história triste? Não é questão de ser história triste, aqui é uma obra para ser estudada. Esta obra é para o nosso repertório sociocultural, é uma obra que você vai poder tirar muito proveito para falar de temas como violência doméstica, como vida, como rotina em regime de escravidão, analfabetismo, entre tantas outras coisas. E aí tem a violência doméstica lá, tem sim, tá bom? Então isso se vê no espaço de exclusão da cidade, combinado? Lá nos barracos. Não é que só lá tem violência, mas o livro isso fica muito explícito. Esse foi o segundo ponto, que foi o espaço. E para fechar a nossa conversa aqui, eu quero, e é o momento mais aguardado deste vídeo, se você ficou até aqui, mais uma vez já te agradeço por isso, diz respeito à linguagem literária. O que faz com que Ponciá Vicêncio seja um livro de literatura? É muito atual, infelizmente, né? Embora apresente o contexto pós-escravidão ou relato de escravidão, o livro, eu não vou falar do elemento tempo, mas a questão da memória, que eu não mencionei ainda, é muito relevante para a gente entender não só
as mudanças e os deslocamentos da protagonista, como entender também os tempos da escravidão. Entender, não, né? Para a gente se revoltar com o tempo de escravidão. E aí, pensando na linguagem literária, que fique claro, esta obra é de ficção, tá bom? Esta obra é uma invenção. Tem elementos que dialogam com a realidade? Sim, muitos, mas é ficção. E aí, um exercício que eu vou te pedir para fazer, mesmo que já tenha lido a obra, sem problemas, que é o seguinte: não tem uma divisão de capítulos este romance, mas você tem a divisão explícita, por exemplo, com título, com capítulo, com uma enumeração dos capítulos, mas você tem, assim, letras enormes, letras iniciais. Por exemplo, quando o pai de Ponciá Vicêncio, tananã, tananã, o que do quando aí vem com letra garrafal. Ali dá a entender que é a divisão de capítulos. Ali está iniciando um outro capítulo. Faça um exercício. Leia este capítulo, leia este início de capítulo, como se fosse início de capítulo, em voz alta. E aí você vai perceber uma marca da literariedade deste livro, que é também uma característica da Conceição Evaristo. O narrador, e aí tem a ver com a linguagem literária, o narrador faz muito o uso, né, do discurso indireto livre. Esse discurso indireto livre é porque ele vai trazer o pensamento das personagens, ele vai fazer ele vai fazer avaliação da situação. Com isso, duas coisas, no mínimo, acontecem. Ele se torna muito íntimo dos dilemas dos personagens, né? Ele é muito íntimo, ele é um narrador onisciente, ele narra com profundidade. Então, essa intimidade. E aí há o outro ponto, que ele compartilha isso conosco, com os leitores, de um modo que parece, quando você lê a história em voz alta, não sei se você vai sentir isso, mas tente observar, parece que ele está assim, sentado do nosso lado. Parece que ele está contando a história como um contador mesmo. Isso por conta das marcas de oralidade, os diminutivos. Em Conceição Evaristo você tem muito uso, né, de palavra composta. Né? Você vai ter o choro-riso. Isso tem a ver com a linguagem literária. Se eu pudesse dizer qual que é a figura de linguagem mais recorrente em Ponciá, ou duas figuras, vamos falar de duas. Primeiro, a metáfora, por todo esse encantamento. Tem hora que se tem a impressão de que você está diante de uma história infantil ou infanto-juvenil, pelo modo, pela forma com que ele usa os diminutivos, este narrador. Então, parece. Numa outra forma, de um outro modo, de um outro ângulo, você tem o uso, então as metáforas, é uma linguagem metaforizada, essa é a primeira figura, só para não perder aqui o fio. A outra figura, que é uma marca da Conceição Evaristo, é a antítese, mas com palavra composta. Como assim? Você vai ter o choro-riso de Vô Vicêncio. Choro-riso. Isso tudo numa única palavra. Então, choro-riso são palavras opostas, mas que ali dizem, né, dizem dos personagens, são palavras que dizem dos mais variados contextos. E é interessante, porque por essa combinação antitética, não chega a ser um paradoxo, porque Vô Vicêncio chorava e ria ao mesmo tempo. Não é um paradoxo. Na verdade, isso é o resultado daquilo que vai representar a herança, né? A herança da protagonista. Então, vamos lá. Metáfora, antítese, demarcadamente antítese, o uso do discurso indireto livre, que é muito forte,
E existe um encantamento na obra de Conceição Evaristo, na obra de Ponciano Vicêncio, que tem muito a ver com o efeito, com a estética, com uma recepção que nos impacta mesmo, como aquela estudante disse na abertura deste vídeo, que é a questão do vazio. O vazio, o nada, o verbo olhar, ou a expressão olhar para o nada, passar os dias remoendo determinadas situações. Você vai perceber que algumas cenas são intencionalmente repetidas, a repetição de cenas, de quadros. Tudo isso vai contribuir para uma obra que nos encanta, que nos seduz, que por mais triste que seja, por mais realista, nos coloca para pensar, nos coloca para agradecer a vida que temos e nos coloca sim em alguns determinados momentos para chorar. Eu vou, e não tem nenhum problema falar de choro aqui, né? Choro no sentido, não é choro da lágrima, mas dá aquele nó, sabe? Você está lendo uma passagem do livro, vou falar aqui do nó em relação à cena de quando o pai de Ponciá se vai. A cena, a descrição da cena é digna de Oscar. Aquilo dá um vazio na gente, não vazio de Ponciá, pelo amor de Deus. A relação o amor do Luandi por Belisa, e aí a forma como que esse amor é interrompido e como que o personagem se vê, o reencontro das famílias, né, dos integrantes da família, tem muita beleza. Farelo, eu não consigo perceber essa beleza. Ainda não. Leitura literária é com o tempo. De repente, esta seja a primeira obra, ou uma das primeiras obras literárias que você lê com profundidade assim, prestando atenção nesses detalhes, né? Com o tempo a gente vai se familiarizando com tudo isso. Mas é uma obra impactante, uma obra que a gente pode dizer clássica já, né? Com uma escrita singular, engajada, poética e que já entrou para a história. Não tenha dúvida disso, tá bom? Eu vou encerrando por aqui. Eu espero que esta conversa tenha sido útil, tenha servido para alguma coisa, né? Peço também para você se inscrever neste espaço, ele é seu, deixar críticas, deixar comentários, recomendar para outras pessoas, e assim nós vamos levando literatura, incentivo à leitura para as redes. Eu termino geralmente espalhando, né? Por isso farelo. Então eu vou terminar com Ponciá dizendo o meu muito obrigado e farelos por aí.